Round 6 está aí na porta, e já faltam poucos dias para o lançamento, mas parece que o fim do ano chega e não chega a segunda temporada. Não pode ser só eu que estou tão ansioso para o lançamento, não é verdade? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou te contar 8 detalhes que muito provavelmente você perdeu quando estava assistindo. Quer ver? Você sabia que os jogos estavam disponíveis para qualquer um saber antes deles acontecerem? Pois é, nem você nem os jogadores se deram conta disso. Fica comigo até o final, que eu ainda vou te contar também uma coisa que está escondida no trailer da segunda temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e se você não lembra de tudo que aconteceu na primeira temporada, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu trouxe com um resumo completo, contando todos os detalhes do que rolou, para você assistir a segunda temporada com as informações fresquinhas na cabeça. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Em Round 6, tudo começa a ficar mais interessante quando o Ji-Woo encontra o recrutador. Você deve se lembrar dele, ainda no primeiro episódio, quando os jogadores começam a duvidar dos guardas. Indagando como eles poderiam confiar neles, são mostradas cenas de vários dos jogadores jogando o Dakaji com o recrutador. E aqui vem o que você provavelmente não prestou atenção. Todos os jogadores escolheram aquele quadrado azul para disputar o jogo. Essa escolha pode não ser apenas uma coincidência. O uso das cores azul e vermelho tem forte simbolismo durante toda a série. O vermelho é a cor usada pelos guardas mascarados que supervisionam o jogo. Já o azul representa os jogadores, ou pelo menos a vida dos jogadores como pessoas endividadas e totalmente em desespero. Mas você pode ficar se perguntando, se o azul representa os jogadores, então por que a roupa que eles usam não é azul? Pois é, esse questionamento é válido e até faz sentido. Mas a roupa deles dentro do jogo é verde porque representa um recomeço na vida dele, como se fosse um novo ponto de partida, inclusive completando assim todas as cores que servem como base para formar todas as outras cores, o vermelho, o verde e o azul, formando o RGB. Durante o quinto jogo, quando os jogadores precisam atravessar uma ponte de vidro formada por dois caminhos, identificando quais placas são seguras, o jogador 17 diz que trabalhou em uma fábrica de vidro por muitos anos, e assim ele consegue identificar quais dos vidros são temperados. Mas quando o Inho, líder dos jogos, revisa o arquivo do participante, aparece um detalhe absurdo. O documento fala que ele trabalhou na empresa de março de 1897 até abril de 2020, o que daria cerca de 123 anos. Essa informação foi descoberta pelo usuário DKWTN do Reddit, e logo depois de viralizar, a Netflix corrigiu o erro, editando o episódio e alterando a data de início do trabalho dele para 1987, fazendo inclusive muito mais sentido, reforçando a informação que está escrito logo acima, provando também que isso foi só um erro de digitação. Os problemas do Ji-Woo com a aposta não é novidade para ninguém, e o Ji-Woo perde a sua primeira aposta na corrida e na segunda ele fica indeciso entre o cavalo 6 e o cavalo 8, mas no final acaba optando pelo cavalo número 6, que garante para ele uma bolada de 4,56 milhões de wons. Que você provavelmente não se atentou foi que a quantidade que ele ganhou na corrida contava pra gente que ele seria exatamente o jogador 456 durante os jogos, dando a ideia de que em Round 6 nada do que tá ali é por acaso. Outro detalhe muito sutil, mas também interessante, que provavelmente você deixou passar batido, é com o presente que o Ji-Woo dá para sua filha, Gaia Yeon. Depois dele apostar com o dinheiro que a mãe deu para comprar um presente para a filha e ter o dinheiro que ganhou apostando roubado pela Sae Byung, só o que resta para ele é o dinheiro que ele deu e pediu de volta da atendente que registra as apostas. Mas ele decide ir além e usa o dinheiro para pegar um presente para a filha em uma daquelas máquinas de brinquedo. Você não deve ter reparado, mas a caixa que ele ganha e dá de presente para a filha é fechada com um laço exatamente igual ao caixão usado nos jogos. Mais uma pista deixada pra gente do que estava por vir. Essa com certeza foi uma das coisas que mais me surpreenderam. Durante os jogos, todos os jogadores entregariam tudo para conseguir saber qual seria a próxima brincadeira infantil e assim ganhar vantagem em cima dos outros participantes. O médico, inclusive, fez um acordo bizarro com os guardas, justamente para conseguir ter essa vantagem não só nos jogos em si, mas também usando para comprar a sua segurança com o grupo do Deoksu. Mas e se eu te falasse que os jogos estavam ali
disponíveis para todos os jogadores estudarem e se prepararem o tempo todo. Eles só precisavam ter um pouquinho mais de atenção aos detalhes no local onde eles passavam a maior parte do tempo. Pois é, todos os jogos estavam desenhados nas paredes do dormitório desde o início. É claro que ficava um pouco difícil para a gente ver isso, já que tinha uma quantidade enorme de cama e gente na frente, mas para eles era até bem fácil. Só que a euforia e a preocupação fez com que ninguém percebesse isso. Mas mais pro final da primeira temporada, quando já só tem o Ji-Woo, a Sae-Byung e o Sang-woo no dormitório, fica bem claro para todos nós vermos. Você sabia que ao longo de toda a primeira temporada, nos deram pistas sobre a verdadeira identidade do jogador 001 e olha que não foram poucas. Parece que eles estavam esfregando a verdade na nossa cara o tempo todo. Só que a gente estava mais preocupado em descobrir o próximo jogo do que em saber quem estava por trás daquilo tudo. Para começar, já no primeiro jogo, o da batatinha frita, enquanto todos estão sendo escaneados pela boneca, ele parece não ser escaneado. Apesar dele parar e simular que está jogando conforme as regras do jogo, na realidade ele tem liberdade até para correr no meio de todo mundo, porque ele não vai ser morto. Mas com isso, obviamente, iria escancarar o seu disfarce. Ele apenas segue o fluxo, como todo mundo, só que sem correr risco de vida. Mais na frente, depois que quase todos decidem voltar aos jogos, ele é um dos que aparece esperando pelo carro de transporte. Mas enquanto a série mostra todos sendo sedados para serem levados, ele só aparece esperando. Afinal, como um dos VIPs, ele não precisa ser sedado. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Antes do segundo jogo começar, quando o Ji-Woo pergunta para ele se ele queria trocar e ficar com o guarda-chuvas, que obviamente era o pior símbolo para se pegar, ele de uma forma sutil nega, dizendo que vai ficar com a estrela. Durante aquela porrada sanguinária que rola no dormitório, em que o Deok-Soo começa a caçar as pessoas, parece que os organizadores dos jogos não iam intervir nunca. Mas quando o jogador 001 vai para o meio da sala e começa a gritar, mandando parar, dizendo que está apavorado, o líder dos jogos não hesita e ordena que eles intervenham imediatamente. Quando Jun-Ho chega na sala de arquivos e abre a pasta dos jogadores de 2020, a primeira folha fala sobre o jogador 002. Não tem nenhuma informação sobre o 001, e nem precisava, já que ele comandava aquilo tudo. Antes do quarto jogo, o das bolinhas de gude, o jogador 001 primeiro fica parado em um canto sozinho. Todos nós imaginávamos que ele só estava se sentindo excluído porque ninguém queria fazer par com ele. Mas na verdade, ele sabia da regra, de que se alguém sobrasse, como foi o caso da Min Ye-on, seria só levado de volta para o dormitório. E assim, ele estava esperando que todos formassem par para que ele pudesse só voltar para os aposentos dos jogadores. Ainda durante o quarto jogo, o jogador 001 conta para o Ji-Woo que ele reconhece o local, que é o bairro de infância dele. Todos levaram isso como se fosse um momento de desorientação e demência dele. Mas na verdade, é claro que ele reconhece o lugar. Foi ele que projetou aquilo. Em uma cena de flashback, quando os VIPs chegam para o final dos jogos, o líder vai avisar o anfitrião de que eles chegaram. Aquele que não aparece o rosto, só ele de costas usando a máscara e depois a mão quando ele tira a máscara, que inclusive é igualzinha. Acontece que aquele era o jogador 001 e no presente ele não podia estar com os VIPs naqueles jogos, porque ele estava participando. E se isso tudo não fosse o suficiente, acreditem, o nome dele, Il-nam, dizia tudo sobre ele o tempo todo. Mas isso só quem fala coreano ia saber, porque Il em coreano significa um, assim como Nam significa homem, ou seja, homem número 1, ou sinalização clara para a posição dele nos jogos. Sabia que a forma que cada um dos jogadores principal iria morrer nos jogos foi dita no segundo episódio e você não percebeu? Pois é, eles deixaram uma pista clara de como cada um deles ia morrer enquanto estavam contando sobre o passado dos jogadores. Na história sobre o Ali, por exemplo, nós vemos que ele rouba ou pega o que é dele, dependendo da interpretação do seu antigo patrão na fábrica. A morte dele, por acaso ou não, é justamente quando Sang-woo rouba dele as bolinhas de gude, deixando ele para ser morto. Já Daek-Soo, antes de voltar para os jogos, tem que pular de uma ponte para não ser morto pelos membros da gangue que ele participava. E você lembra como ele morre? A Min Ye-on agarra ele e se joga justamente de uma ponte levando ele junto no penúltimo desafio. Ah, e o episódio 5, quando a Min Ye-on tá tentando fazer parte do grupo do Jin-Woo,
ela fala para eles o quão poderosa ela se sentiu quando eles estavam deitados para trás no cabo de guerra, fazendo referência à sua morte futura. Antes dos jogos começarem, o Sang-woo também tentou tirar a própria vida em uma banheira, e é exatamente assim que ele morre, se matando para o Ji-Woo ganhar o jogo. Por fim, o Jun-ho. Quando ele sai do carro que estava escondido no barco para se infiltrar nos jogos, ele mata o motorista jogando ele para o mar, da mesma forma que ele cai de um penhasco no mar, quando seu irmão atira contra ele. E para não ficar só nos easter eggs escondidos na série, eu também vou te falar sobre o trailer da segunda temporada. Eu não sei se você percebeu, mas no trailer, o recrutador coloca para tocar em uma vitrola a Sinfonia número 8, no Fá maior do Bach. E isso tem uma relação direta com os jogos, representando os 8 passos dos jogos. Primeiro, o recrutamento, que ele faz parte. Na sequência, temos os 6 jogos. E por fim, o 8º e último passo é o recrutamento novamente, representando assim o ciclo sem fim dos jogos, que quando termina, imediatamente começa outro. E não para por aí, porque segundo os profissionais da área, o Fá maior traz um sentimento de complacência, que é o ato de tentar corresponder aos desejos dos outros, tentando ser agradável, retratando exatamente o que é o recrutador. Existem muitas outras curiosidades, easter eggs e detalhes escondidos só na primeira temporada de Round 6. Dava até para fazer uma segunda parte desse vídeo, mas eu tentei compilar aqui aqueles que eu achei mais interessantes e mais importantes. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí, assim quando sair um vídeo novo o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês!